O que é MMS e por que ele deve ser evitado? Naruhodo. Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Vamos para os recados da paróquia, Altair. Bora. Número 1, vai no apoia.se e deixa sua contribuição. Já agradecemos. Número 2, vai no iTunes Store e deixa 5 estrelas e um comentário. Isso aí. E número 3, apresente o Naruhodo para uma amiga ou um amigo que não conhece o Naruhodo ou que nunca tem ouvido um podcast. Vamos aumentar o tamanho da podosfera. É isso aí. Antes da pauta, mais um recado, Altair. O Naruhodo está abrindo espaço para os podcasts das minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o Ponto G, comandado pela Ira Croft, minha amiga Ira Croft. Então ouça o recado que a Ira deixou para você, ouvinte do Naruhodo, e conheça o podcast Ponto G. Olá, eu sou Ira Croft, apresentadora do podcast Ponto G. Um programa sobre mulheres para todos os gêneros. O Ponto G é um podcast que narra a trajetória de mulheres incríveis que marcaram a nossa história e que muitas vezes foram ignoradas ou esquecidas. E eu vim aqui fazer um convite para você, ouvinte, para você acessar o nosso podcast e conhecer a história dessas mulheres incríveis. O nosso programa tem caráter educativo e informativo, visando levar o máximo de conteúdo ao ouvinte em poucos minutos. Além disso, somos idealizadoras do movimento Mulheres Podcasters, uma ação criada para incentivar o trabalho de mulheres na mídia podcast, e que por meio da hashtag Mulheres Podcasters, você pode indicar ou conhecer podcasts feitos ou com mulheres. Agora, acesse aí o seu agregador de podcast e digite Ponto G. Assine e escute. Obrigada e até lá! Altair, temos pergunta de ouvintes. É uma pergunta de utilidade pública, dessa vez. Verdade. É uma pergunta que veio de 2 ouvintes, em momentos diferentes, mas que vão ao encontro de um assunto que tá aí na crista do noticiário, né? Isso, na verdade é um assunto que vem e vai na última década, tem ido e voltado várias vezes fora do Brasil, certo? Mas agora infelizmente chegou ao Brasil e temos que falar sobre ele. O primeiro e-mail veio do Thales Bartolomeu, que é trader e estudante de publicidade e propaganda. Ele manda o seguinte: saudações, caros Altair, Ken e, por que não, Reginaldo. Claro. Aê, um abraço pro Reginaldo também. Isso. Ai, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Já há algum tempo que celebridades, pseudocientistas, etc., afirmam que a vacina tríplice viral é causadora de autismo em crianças. Isso procede, caros colegas? Sabemos que algumas vacinas podem ter efeitos colaterais, em alguns casos, mas autismo? Existem estudos que comprovam essa ligação? Também tem o e-mail da Flora Berti, que é engenheira civil e fala de Sumaré, interior de São Paulo. Primeiramente, quero parabenizá-los pelo programa. Muito obrigado. Descobri essa semana o podcast de vocês e enquanto faço minhas coisas, vou escutando o Naruhodo, me divertindo e adquirindo mais conhecimentos. Hoje, navegando pelo Facebook, me deparei com a seguinte notícia: menino melhora do autismo com dieta livre de glúten e laticínios. Ai. Vocês sabem dizer se é verdade, se existem estudos a respeito disso? Poderiam falar um pouco sobre autismo e se é verdade que autistas possuem um raciocínio lógico e matemático mais elevado? Um grande abraço e muito sucesso ao Naruhodo. Muito obrigado. Altair, vamos falar sobre autismo e MMS. Qual é a relação entre essas coisas? Autismo e outras coisas quaisquer. Vamos começar falando um pouco do autismo em si, né? Ken, você tem contato com pessoas que receberam diagnóstico de autismo ou... Não no meu círculo não no mais círculo próximo. Eu conheço alguns, né? Assim, pessoas que conhecem, têm contato com pessoas com autismo, sabem que há muitos mitos, muita desinformação sobre o que é o autismo, as características e tal.
Em parte pela própria comunidade científica, que não divulga direito. Se bem que ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, tem aparecido muitos canais no YouTube, ou pessoas mesmo com autismo que fazem um canal no YouTube e falam sobre essa condição. Então tem cada vez mais informação. Ao mesmo tempo que aparecem informações, aparecem desinformações. Tá. Né? Sobretudo por conta de... o autismo ele aparece na infância, né? Você detecta ele na infância, por conta de pais muito preocupados com seus filhos, e eventualmente seus filhos podem ter algum risco ou têm alguns traços ligados ao espectro autista, gera muita preocupação neles, e já se sabe, isso pela própria psicologia social, que pessoas que estão sobre um estresse ou uma preocupação muito grande de forma incontrolável. Então, imagine que você tem um filho e esse filho tem suspeita de autismo. Tá. Supondo que você é uma pessoa leiga, que não conhece nada além do que se fala. Da onde vem essa suspeita, assim? O autismo, ele acontece, você começa a identificar a partir dos 2, 3 anos alguma coisa, algum traço. E, eventualmente, você leva no médico, no pediatra, alguma coisa. O pediatra, ele já tem algum treino para observar. Ele vai encaminhar para uma avaliação neuropsicológica, uma avaliação clínica do psicólogo. E aí você tem o diagnóstico formal ou não. Que sinais a criança apresenta que você começa a suspeitar de uma eventual presença do autismo? Uma coisa importante do autismo é que a primeira coisa que a gente começa a desmistificar é que o autismo não é uma doença. O autismo não é igual gripe. Quando você tem uma doença, você tem sinais e sintomas, Certo. isso leva a um quadro, você tem uma etiologia do autismo, ou da gripe, né, no caso, aí você toma um remédio, os sintomas passam, você melhora. Certo. Não tem isso, tá? O autismo é uma condição. Do mesmo jeito, por exemplo, tem várias doenças ou várias condições mentais que são do mesmo tipo. Então, por exemplo, a depressão, ela não é uma doença, ela é uma condição. Certo. Se você percebe isso no seu comportamento, percebe que é um traço seu, e você lida com ele, você leva uma vida produtiva. É o mesmo, por exemplo, de você ter pressão alta. Você tem pressão alta, você sabe que tem, você sabe que você tem que controlar, você controla um pouco a dieta, toma um remedinho e tudo bem, leva a sua vida bem. Sim. Né? O autismo tem um pouco essa característica de ser uma condição, tanto é que você nasce com uma predisposição para isso. O autismo, ele é uma desordem do desenvolvimento que é multifatorial, então necessariamente tem um componente genético e necessariamente tem um componente ambiental. Tá? É uma combinação disso. É uma combinação dos dois. Então, quer dizer que tem um gene do autismo? Não tem um gene específico do autismo. Certo. Mas, na verdade, ele é uma combinação de mutações, de genes, de deleções, de problemas na estrutura genética, mas problemas bem pequenos. Então, você tem uma série de probleminhas pequenos. Esses probleminhas, quando você observa o desenvolvimento como um todo, pode configurar o desenvolvimento do autismo. Não se tem ainda qual o padrão genético do autismo. Você tem várias hipóteses, mas ainda não é nada claro. Certo. Qual o padrão, né, de mutação, deleção, enfim. O que se sabe? Se sabe que, em média, 5 vezes mais presente em meninos do que meninas. Muito mais meninos têm autismo do que meninas. Os estudos de prevalência variam em torno de 1,5% das crianças desenvolve algum nível de autismo. E o autismo, ele é caracterizado por um espectro. Então ele tem uma variação, desde o nível mais leve até o mais grave. Certo. Tá? Tem um espectro, então essa condição, né? O interessante é assim, que o autismo leva em conta algumas características comportamentais, que você verifica a partir dos 2, 3 anos um pouco. De novo, não é pra você ficar noiado. Tenha na sua cabeça a informação que é 1,5% das crianças. A probabilidade é baixa. Certo. Tá? Então, primeiro traço, sim, são os comportamentos estereotipados. Então, movimentos repetitivos, a criança faz muitas vezes a mesma coisa, tem certas fixações motoras, né? Comportamento compulsivo, então ela passa muito tempo organizando coisas, arrumando coisas, tirando coisas de um lugar, botando no outro. Tem uma fase do desenvolvimento do bebê e da criança que isso é normal. A questão é quando ela passa muito tempo fazendo isso. Certo. Em alguns casos tem um atraso de linguagem, a criança demora para falar, demora para associar palavras à generalização de conceitos. Então, por exemplo, a criança fala carro, né? No começo ela fala carro para tudo, carros, motos, caminhões, certo. Tudo, né? Ela usa a palavra para tudo, cachorro, sim. Tudo que mexe é um carro, né? Depois, com o tempo, 2 anos, perto de 2 anos, ela cria um negócio que chama função semiótica, certo. Que é a capacidade de separar o significante do significado. Então ela sabe que carros são coisas que a gente
convenciona chamar de carros. Aí tem os Ela caminhões. consegue distinguir Isso. um carro de um caminhão, de uma moto, De uma moto. de um cavalo. Isso, carros diferentes entre si. Então ela vai Sim. criando os conceitos, as categorias, depois os conceitos. A criança que está no espectro autista, ela tem mais dificuldade, ela demora muito. Ou ela demora muito para falar, às vezes, tá? Tem alguns casos em que o autista fala muito rápido, ele pula a fase. Tá. Ele começa muito cedo, então você acha que ele é muito esperto. Mas na verdade não, ele pulou fases. Certo. E aí mais pra frente você começa a ver algum atraso, tá? Outra coisa também é a criança tem uma resistência à mudança. Ela quer fazer sempre as mesmas coisas. Então ela quer comer do mesmo jeito, com o mesmo prato, na mesma ordem, tudo muito bem ordenado, assim. E se estiver desordenado, ela se sente desconfortável. Perdida, assim. É muito ruim. Ela não quer comer, ela não quer fazer nada se não tiver exatamente daquele jeito. E às vezes o grau de obsessão pela ordem é tão grande, às vezes você faz do mesmo jeito pra você. Só que tem algum detalhe, alguma poeirinha que tá num lugar que ela percebe como diferente, tá? E você não. E você não. Outra coisa é o comportamento ritualístico, né? Que é, eu tenho que ir ao banheiro, mas sempre que eu vou no banheiro eu tenho que passar pela sala. Então tem vários tipos de ritualização, porque no fundo é uma questão de você reduzir incerteza. O autismo em geral, eu vou falar de um aspecto bem geral inicialmente, o autismo é uma questão estrutural do cérebro. Ele não é só um gene, ele não é só uma estrutura do cérebro, ele é o cérebro como um todo. Por isso que ele não é uma doença, ele é uma condição. Né? Assim como tem esses múltiplos fatores, como você falou logo no começo. Exato. Então a criança tem certos padrões. Né? Do mesmo jeito que você tem um temperamento, por exemplo, uma criança mais extrovertida, ou mais irritadiça, ou mais introvertida, né? Você tem um padrão de atividade do cérebro que é o padrão no espectro autista. Tá? Eu já li também, Altair, e acho que a gente vai falar sobre esses outros transtornos em outros episódios, mas já ouvi falar também que existe às vezes uma confusão por conta dos sintomas de ser uma síndrome de Asperger. Isso, ou até um quadro de depressão. Tá dentro do espectro. Tá. Então, eu não vou dividir os espectros. Assim, vou falar de autismo em geral primeiro. Certo. Por exemplo, o Asperger, ele é um autismo leve. Ele tá dentro do espectro mais leve. Aí você tem níveis de autismo mais incapacitantes, em que a criança tem problemas motores mesmo, elas não falam, o grau de repetição é muito maior, então ela dá precisa de cuidado, né? Então, nos níveis de autismo mais leves, as crianças só precisam de adaptação. Certo. E treinamento e tal, ela consegue desenrolar, né? Transtorno bipolar pode estar relacionado também? Tem associação, mas não é a mesma coisa. Tá. Não é a mesma coisa. Tem, por exemplo, autistas que também são bipolares, mas o contrário pode acontecer. Certo. Tem gente com bipolar que não é autista. Certo. Tá? Mas, de novo, volta na questão da psiquiatria ser uma bagunça, né? Sim. Da dificuldade de fazer os diagnósticos, porque você só observa os comportamentos. Sim. Tá? Essas são as características básicas do autismo geral, Okay. e elas variam em intensidade. Então, quanto mais grave o sintoma, mais incapacitante é a vida, enfim. Né? Quanto mais leve, mais fácil de manejar. É muito mais comum em meninos, provavelmente as hipóteses é porque está ligado ao cromossomo X, né? Que os meninos só têm um e as meninas têm 2. Sim. Mas ainda não é bem localizado o que e tal, só se sabe que é muito mais prevalente em meninos. O número de casos de autismo, apesar de ser só 1,5% das crianças, são muitas crianças, numericamente. Sim. Nos últimos 40 anos tem aumentado o diagnóstico muito. Uma parte disso é porque melhorou o diagnóstico, então você consegue detectar mais cedo e discriminar melhor. Outra é porque tem hipóteses ambientais da sociedade moderna, hipóteses ligadas à vida na sociedade moderna, tá? Quando você diz que há essa evolução de se detectar o autismo mais cedo, é porque existe algum tipo de tratamento que faz com que a vida do autista seja mais confortável. Tem 3 condições. Porque você não cura o autismo. Não tem cura. Não é? Você torna a vida mais viável. Isso, mas uma das causas pelas quais o diagnóstico de autismo se tornou mais comum é que existe a cultura do autismo. Então, os movimentos médicos, psicológicos, de militância sobre isso, é que, de novo, o autismo é uma condição. E como ele é uma condição, ele não é um diagnóstico, ele é só uma percepção. Então a cultura do autismo é você aceitar essas pessoas socialmente, porque elas têm habilidades, elas podem ter uma profissão, exercer qualquer tipo de atividade de forma normal. Elas só precisam de adaptações do ponto de vista social. A mesma sociedade que pode aceitar, por exemplo, uma pessoa com autismo comum, num nível aceitável, no mercado de trabalho,
É a mesma sociedade que pode ser mais inclusiva, aceitar pessoas de diferentes condições, credos, raças e por aí vai. Claro. Um dos aspectos importantes que melhorou o diagnóstico, entre aspas, do autismo é ele ser transformado numa questão cultural, que é resultado da sociedade moderna, tá? Não é uma doença que é detectável antes do bebê nascer, por exemplo. Não, tem tentativas, tem pesquisas, mas ainda não tem nada muito confiável. Certo. Né? Se sabe que o número de casos tem aumentado ao longo do tempo, e inclusive tem pesquisas interessantíssimas na área. Poluição ambiental, sociedades com maior poluição. Poluição não é só fumaça, tem vários tipos de partícula que a mãe inala, né? Vive numa cidade, inala. Isso pode passar a barreira hematocefálica do bebê, pode entrar na placenta, tem estudos sobre isso, certo. Mas ainda é muito inicial, né, pela dificuldade técnica. O que se tem de mais sólido é a exposição a agrotóxico, isso já se sabe. Então, comunidades rurais, onde as pessoas trabalham com agrotóxico, aumenta a chance de ter filhos com autismo. Isso já tem uma relação razoável. Não tem relação alguma com vacina. Zero. Não existe relação nenhuma entre autismo e vacina. Temos um Naruhodo sobre isso, que é o Naruhodo 146, né? Que é porque precisamos falar sobre vacinas. Não existe essa associação, tá? Isso é importante. E tem uma outra teoria que é sobre inflamação. Quando o seu corpo fica inflamado, você aumenta certas substâncias do seu corpo. As catecolaminas, tem vários tipos de substância. Então é meio que uma sinalização pro seu corpo de... Quando você está inflamado, quer dizer que você está sofrendo ataques externos. Sim. Seja por estresse, seja por doença autoimune, seja por alguma doença que aumenta o seu estresse inflamatório. Fizemos lá atrás no Naruhodo um episódio sobre chikungunya. E uma das condições da chikungunya é que aumenta o seu estresse inflamatório. E vamos deixar na descrição também. Então, uma das hipóteses é que a mãe, por exemplo, ela... ou tem uma doença autoimune, ou tem um grau de inflamação acima da média, pode aumentar um pouquinho a probabilidade. Não é uma causa direta, mas aumenta a probabilidade. Tá? Mas aí, reforçando aqui, não há nenhuma relação entre autismo e vacina. Zero. Isso é balela mesmo. Agora que eu fiz um resumo inicial das evidências, né, do que a gente tem e tal, vamos começar a trabalhar agora essa história do MMS. Porque nenhum dos nossos ouvintes comentou isso, mas é algo que está muito em voga agora. Sim, tá? Inclusive médicos falando sobre isso, né? É uma vergonha. Por isso que eu falo que medicina não é ciência. Mas enfim. Exato, medicina não é ciência. Então, é uma técnica, né? Quando você é mal formado, igual a psicologia gera um monte de psicólogo mal formado, a medicina não é exceção, né? MMS quer dizer Miracle Mineral Supplement. Né? Suplemento... Começa com Miracle, já é pra desconfiar, né, tem alguma coisa. Então, suplemento mineral miraculoso, algo assim do tipo, né? Meu Deus. Às vezes chamado de solução mineral miraculosa, tá? É uma substância que eles vendem num frasquinho com contra-gotas, né? Você coloca gotinhas. Também chamado de protocolo CD. Protocolo CD. Isso, Por que isso? Então, porque CD é o principal componente do MMS, que é o dióxido de cloro. Tá? Dióxido de cloro. Isso, é o nome da substância. Por isso CD, né? Dióxido de clorane. Já fiquei com medo disso. Então, quando você sabe um pouquinho de química, não é verdade? Porque a gente aprende química no colégio, né? Quando você aprende um pouquinho de química, você já fica dióxido de cloro. Cloro eu sei que é um bagulho que não é muito bom de tomar. Isso, né? Mata coisas na piscina, por exemplo. Isso, mata coisa em um monte de lugar, cloro. Você não bebe água com cloro da piscina, né? Então, Aí as pessoas que têm um conhecimento muito vago, assim... mas sal, né? Que é cloreto de sódio. Tem cloro no sal também, eu não morro comendo sal. Você entende? É um nível de entendimento químico, né? Básico. Esse MMS, de onde ele surgiu, né? Ele já surgiu desde o começo dos anos 2000, tá? Vira e mexe, ele entra na mídia, entra e sai. Ele era muito comum nos Estados Unidos, no Canadá, tá? E um pouquinho da Europa, porque o criador dessa substância é americano, que é o Jim Humble. Jim Humble, tá? O maldito. Vamos deixar a descrição, né? Um link sobre ele, né? Tem um documentário muito bom da CBS sobre o Jim Humble. Certo. Ele criou uma espécie de religião mesmo, né? Ele não denomina como religião, mas é um culto, né? Uma seita. É uma seita chamada Spirit of Health. O espírito da saúde, né? Certo. E o espírito da saúde. Isso. O Jim Humble, ele viajou, era alguém americano do centro dos Estados Unidos, tem aquele estilo empreendedor americano, né? Certo. E ele viajou muito por países da América Central e tal, muito na África também, porque ele tinha alguns negócios, algumas atividades.
E aí ele começou com dietas. Então aquele meio naturólogo, uma mistura de coisas. Ele testava vários tipos de alimento, dietas, até ele chegar nessa coisa do dióxido de cloro. Exatamente pela sua percepção, né? Cloro limpa muitas coisas, né? Limpeza do corpo. Mas a relação é bem por aí. É bem verdade. Por aí mesmo. Se limpa... Se limpa a piscina. Então, só para vocês terem uma ideia, o dióxido de cloro é algo extremamente tóxico. Mesmo. Muito, muito tóxico, tá? A concentração, por exemplo, numa piscina. Então eles botam na piscina isso... Não é o dióxido de cloro, é uma transformação disso um pouco mais leve, né? Mas você não pode ficar bebendo água da piscina muito também, né? O dióxido de cloro é a versão mais concentrada, mais forte, ela é corrosiva. A concentração mínima, a partir do qual você começa a ficar intoxicado, é 0,8 miligramas. É muito pouco. Você precisa de muito pouco para ficar intoxicado. Dióxido de cloro para intoxicar uma pessoa. Isso. E aí ele propõe... É tipo beber água sanitária, assim, é isso? É tipo isso. É tipo beber alvejante. Sabe aquele negócio que você... que sua mãe fala, você não pode... Não põe a sua roupa perto da Cândida, porque mancha. É aquilo. Bebê Cândida. Dentro de você. Parecido com bebê Cândida. É bebê Cândida. É a mesma substância. E aí o Humble, ele criou, né? Ele montou 2 frasquinhos. Um frasquinho é o MMS e o outro é um complemento. Então você coloca um pouquinho de clorito de dióxido de cloro, 2, 3 gotinhas, e um pouquinho de ácido cítrico. Ácido cítrico. Isso. Pra dar o quê? Ele reage um pouco e diminui um pouquinho a concentração, né? 2, 3 gotinhas. O ácido cítrico, às vezes, tá presente também no suco cítrico. Então, algumas pessoas colocam suco de laranja, colocam lá 2 gotinhas e põe um pouco de água pra diluir, né? E aí você toma essa merda, basicamente. Né? Uma laranjada envenenada. Uma laranjada alvejante, né? E aí ele visitava países pobres e ele criou uma religião depois mesmo, né? Tanto é que ele oferece treinamentos. Você pode entrar no site dele, se cadastrar, fazer um curso, você paga uma grana, você faz um curso de formação, de como usar substâncias, pra quê, como é que se mistura, toda a parte lá. E você sai com um título de pastor. Na verdade, bispo. Você sai com a formação de bispo. Olha só. Bishop, né? Sai com a formação de bispo do espírito da saúde. Mas aí, você tá dizendo que uma multidão caiu nessa. Então, ele diz mesmo no site, né? Que essa substância, o MMS, cura 95% de toda e qualquer doença. 95% das doenças... De qualquer doença. Quer dizer, ele não cura só autismo. Não, tudo. Ele cura qualquer coisa. Frieira, dor de corno. De frieira a câncer. Tudo. Tanto é que tem o documentário da CBS que é muito interessante, que mostra um bispo, né? Não mostra o cara, mostra o bispo falando. Não, eu tenho caso de pessoas com ebola que foram curadas tomando 3 meses, tomam um copinho por dia. Não dá pra entender. Que tragédia isso, Altair. Mas muito. E aí isso começou a ficar popular, né? Nessas comunidades dos Estados Unidos, subiram pro Canadá. Isso era vendido como um suplemento, porque não é remédio, é um suplemento. As pessoas entravam em contato e aí entra no boca a boca. Por exemplo, eu vou na minha igreja... Né? Igreja. Eu vou na minha igreja e tem tal pessoa que fala, eu tô com um filho doente e tal, ele tá tomando esse remédio, parece que melhora. E aí recomenda, né? Vai também. E vai esse boca a boca, né? Sim. Em 2011, já faz um tempo, isso virou um problema de saúde pública no Canadá. Imagino. Né? Na parte oeste do Canadá. E aí você tinha comunidades no Facebook sobre o autismo, onde pessoas trocam informações e tal, né? Que é muito válido, em que começavam a falar do MMS como algo milagroso. Então, nesse nicho, que é um nicho pouco conhecido para a população como um todo, começou a se popularizar essa ideia do MMS. E aí, mães começavam a dar MMS para os filhos autistas, achando que eles iam melhorar. Como automedicação, Como uma medicação. Não, como um fitoterápico, sabe essa Mas ideia? médicos chegaram a receitar isso? Então, nos Estados Unidos, no Canadá, não chegou nisso. No Brasil, sim, né? Porque o Brasil também, né? Brasil. Então... O dióxido de cloro, ele tem vários problemas no organismo. O uso crônico, né? Falência renal, falência hepática, problemas de coagulação do sangue. Ele é corrosivo, ele corrói tecidos. E ele é muito amargo, o gosto é ruim. Mesmo diluindo na água e tal, né? Então, imagina que você dá pra criancinha lá... pensa um autista com um funcionamento bom, né? Ele toma uma vez, é ruim. Qualquer criança, né? Um bagulho horrível. Aí ele sente um pouco mal, né? E uma das coisas
que é o mais clássico do autismo, né? Por isso que pegou, né? Que é o autismo, o autista, quando ele é um pouquinho mais grave, ele não fixa no seu olho. Ele não olha pra você, né? E que as pessoas dizem que ele não presta atenção, né? Mas na verdade é essa dificuldade de fixar o olhar, né? E aí mostra o desconhecimento da própria etiologia do autismo. Quando o autista não olha pra você, não é porque ele não presta atenção, é que o olhar transmite informação demais. E o cérebro dele não consegue filtrar. Por exemplo, imagina você olhando nos olhos de alguém. Você não começa a ficar sem graça? O que é ficar sem graça do ponto de vista cognitivo? É que quando você tá olhando pra alguém, que não é alguém que você gosta muito, enfim, alguém que você só conhece, chega uma hora que você tá olhando tanto tempo pra pessoa, você tá trocando tanta informação, que seu cérebro precisa inibir um pouco. Uma espécie de overload, assim. Isso, overload de informação. E aí ele dá uma inibida, né? Uma das formas é você desviar o olhar. Então, às vezes você tá olhando pra alguém, você desvia o olhar e olha de novo. É uma forma de diminuir um pouco a quantidade de atenção, né? O autista, ele não tem esse mecanismo inibitório. Então, na verdade, não é que o autista sente... Ele vira o rosto mesmo, né? Assim. Ele nem olha. Vira o rosto, olha pra baixo. Olha pro lado, né? Olha pro nada. Não é nem que o autista não presta atenção, ele presta atenção demais. E por ele prestar atenção demais e não conseguir limitar, ele fica daquele jeito. Na verdade, ele tem a dificuldade de parar de prestar atenção. Exato. Né? Que é exatamente o contrário do que as pessoas pensam, né? Por um mecanismo neural, né? E aí, autistas um pouco mais graves têm dificuldade de fala, tem aquelas repetições todas, e você não consegue dar por via oral, enfim. Eles começaram a fazer enemas. Sabe o que é enema? Não. Você faz a diluição, coloca numa quantidade de água, coloca numa mangueirinha e injeta no ânus da criança. Como se fosse uma lavagem intestinal. Meu Deus. Sabe? Como se fosse uma lavagem intestinal. Quer dizer, que parecia que não dava pra piorar, dá pra piorar, tranquilo e tal. E aí o que acontece? Né? Pra você ver o grau de desconhecimento das pessoas mesmo. Como a preocupação com o outro faz com que a pessoa desconsidere coisas básicas, assim. Isso independe de escolaridade. A pessoa, mas a pessoa é muito burra pra fazer isso. E por que chegou a essa opção? Não, então, você tem que tomar a substância pra ela entrar em contato com a mucosa do trato digestório. Não vai por cima, então vai por baixo. Isso. Que é, por exemplo, você tá intoxicado. Então eles fazem uma lavagem pra desintoxicar. É a mesma ideia. E aí tem vários relatos, né? A gente tem registros disso até, de que você faz um enema, né? Do MMS, e a criança começa a expelir. Não é uma pedrinha, é menos que isso, né? É uma coisa amarronzada, que não é cocô, né? É uma coisa amarronzada. E muitas pessoas dizem, olha, ele tá melhorando, né? Porque está saindo, como é essa maldita igreja do espírito da saúde, está saindo as coisas ruins, né? E as pessoas divulgam fotos nos grupos e tal, né? Que tá saindo. Isso é a parede da mucosa intestinal. Que desgraça. Você tá acabando... Você tá destruindo a parede... intestinal. Parece uma coisa de louco mesmo, mas, de novo, é o desconhecimento básico das pessoas de princípio de química e da substância. Então a pessoa pensa, você limpa qualquer coisa. Mas a pessoa não tem um entendimento formal do que é química, da aplicação da química, né? Tanto é que o próprio Jim Humble já foi acusado de 2 mortes nos Estados Unidos, né? Sim. Aqui no Brasil não se sabe se tem mortes por causa disso e tal. Aqui no Brasil tem alguém pregando isso, Altair? Algumas pessoas, né? Vale a pena mencionar que o Ministério da Saúde fez alguma coisa já. A Anvisa já proibiu. Há muito tempo ele já tinha proibido. Não tá doido. Só que assim, a Anvisa não tem poder de polícia. Então ela proíbe, não pode vender em farmácia, nada, não pode, né? Mas é vendido no Mercado Livre. Então você pode comprar pela internet, que é o que acontece nos Estados Unidos, né? É vendido no Mercado Livre? Sim, você compra. Você manda, ou você manda um e-mail pra alguém que faz, a pessoa compra e te manda por correio e acabou, né? Os frasquinhos, né? Nos Estados Unidos e no Canadá, esse problema já vem desde 2010. Vira e mexe e volta, né? Sim. Aqui no Brasil é um problema que começou no final do ano passado pra cá, né? Foi popularizada por uma jornalista, que é a Andrea Werner. Ela é uma jornalista e escritora. Ela tem um blog que chama Lagarto Vira Pupa, um blog. E tem um canal no YouTube, que é o próprio nome dela, né? Andrea Werner. E ela é a mãe de uma criança autista. Então, esse canal é muito legal porque mostra, né, as dificuldades mesmo da mãe, coisas. E ela, como ela faz parte da comunidade, ela começou a entrar em contato com as mães, enfim. E ela começou a entrar em contato com essa coisa do MMS, viu que é uma viagem, e viu que várias mães caem nessa coisa, né? De novo, eu quero realmente fazer uma ponte, porque existe uma ponte do ponto de vista psicológico. Quando você chega e tá tomando seu suco detox,
né? Fala, mas eu vou me desintoxicar, eu vou tomar um suco detox, né? Aquela merda. E aí você fala, mano, você sabe que suco detox não desintoxica nada, isso é marketing, né? Não existe. Ah, não, mas não faz mal, então eu tô tomando. Essa mesma lógica você vai crescendo. Então, a mesma lógica do povo Namastê Gratidão, que fala que eu vou me desintoxicar tomando um suquinho de couve, sabe? Depois escala pra falar mal de vacina e vai escalando pra você enfiar Cândida no rabo. Do coitado da criança, sabe? E é o mesmo raciocínio. Então, pense as famílias de crianças autistas, apesar de toda a questão da cultura do autismo e tal, existe uma reprimenda social, existe uma dificuldade. Né? Então, eu acho que existe chega-se até talvez a um certo desespero, né, de tentar retificar essa situação de alguma forma. E tentar remediar, e né? E aí buscar... começa a fazer besteira. Né? Isso. Já se sabe, né? A gente tem chama até efeito de Dunning-Kruger, né? O efeito de Dunning-Kruger é quando você tá sobre um estresse tão grande, por razões que você não tem controle. Então, eu tenho uma criança com autismo, ela tem várias dificuldades, eu não tenho o que fazer, eu tenho que cuidar e tal, mas eu fico sob muito estresse. A sua capacidade de discernir diminui. Sim. Em situações de estresse. Acontece, é normal. É igual, por exemplo, o avião tá caindo. O avião tá caindo, mas eu nem vou, eu não preciso ficar ouvindo as orientações da aeromoça. Precisa sim, porque quando o avião cai, mesmo que as pessoas sobrevivem, você vai ficar retardado. Você vai ficar tão assustado que você vai ficar retardado. Então você tem que seguir. Então essas situações não é pra você ficar culpabilizando as pessoas. Ai, que idiota fica fazendo... Não, o idiota é você. A pessoa passa por um estresse muito grande onde ela acha que esse tipo de atividade, tratamento, é algo aceitável. Sim. Né? E muita gente fala, que você não acredita. Que é a mesma coisa que falar, você não acredita no poder desintoxicante da couve. Não é pra acreditar, demônio. Diabo, sabe? Não é uma questão de crença. Não tem um mecanismo que ligue desintoxicar o corpo com um suco. Assim como não tem nenhum mecanismo que ligue tomar Cândida e autismo, sabe? Inclusive tem um artigo que vamos deixar na descrição, que é um artigo que fala... O único artigo eu procurei muito na literatura formal sobre a relação entre dióxido de cloro e autismo. Eu achei o contrário. Eu achei um artigo sobre toxicidade, estresse oxidativo em autismo, mostrando que, na verdade, os cloretos e cloritos, né, os canais de cloro, eles ficam superativados na situação de autismo. Então, na verdade, mesmo que você tome essa substância e se ela fosse inerte, ela faria mal. Certo. Então, não tem nenhuma razão química, sabe? Nenhuma. Inclusive, só pra falar, mas você não é químico. De fato, eu não sou químico, né? Eu convidei um colega, divulgador científico também, o Eduardo, que tem um canal muito legal sobre... Existem poucos canais no YouTube sobre química específica, né? É o Química do Zoeira, não é? Química da Zoeira, isso. Que é um canal muito legal. Ele é um divulgador científico, tem doutorado em química e tal. E eu pedi pra ele enviar um áudio. Agradeço muito, aliás, o Eduardo pela disponibilidade e simpatia de falar sobre curiosidades do dióxido de cloro, tá? Sobre essa substância, como ela é usada, pra quê e quais os usos no nosso dia a dia. Então vamos ouvir aqui o Eduardo Tanouí da Penha, que é o youtuber do Química da Zoeira, que é graduado em farmácia pelo UFRJ, com mestrado em Química pelo UFRJ e doutorado em Química pela Unicamp. Ele realiza pesquisas na área de Química Orgânica, além de ser docente no ensino médio fundamental e também atuar como divulgador científico. É isso aí, vamos ouvir. O clorito de sódio é uma substância que tem a seguinte fórmula molecular. Ela contém o NaClO2. É muito importante salientar que essa substância ela não pode ser confundida, por exemplo, com o cloreto de sódio, que tem em sua fórmula molecular o NaCl. Esse cloreto de sódio, por exemplo, é o sal que a gente emprega na nossa cozinha. Outra coisa também é que o clorito de sódio ele não é a mesma coisa que o hipoclorito de sódio. Este último possui a fórmula molecular o NaClO. O hipoclorito de sódio, por exemplo, é o principal ingrediente da água sanitária. O clorito de sódio ele é uma substância extremamente perigosa. Só para vocês terem uma noção, se essa substância em sua forma pura for posta em contato com sua pele, ele queima a sua pele na hora. Isso não quer dizer também que a sua forma diluída ela é mais branda. Muito pelo contrário, ela é tão perigosa quanto. Normalmente, o clorito de sódio diluído, só para vocês terem uma noção, quando ele está associado com um ácido fraco, por exemplo,
O ácido cítrico, que é aquele que você encontra na laranja, ele produz uma outra substância perigosa, que é o dióxido de cloro. E o que esse composto é capaz de fazer? Esse dióxido de cloro, as pessoas, eles normalmente usam para limpar a bancada da cozinha, para você garantir ali a asepsia dos seus alimentos. E também ele é muito empregado para tratar os despejos industriais que contêm metais pesados. Então, só para vocês terem uma noção disso tudo. E, finalmente, em alguns lugares, como por exemplo no Reino Unido, se uma pessoa quiser empregar essa mistura, essa associação de cloreto de sódio com ácido como agente desinfectante para a obtenção de água potável, ela tem que possuir uma autorização do governo. Ou seja, não é uma prática corriqueira que você pode fazer na sua casa. E aí, Altair, algum comentário em cima da aula em 2 minutos que o professor nos deu? De fato, ser químico é outra história, né? Quando você tem conhecimento básico da área, ele descreveu a reação do MMS, né? Na verdade, o dióxido de cloro é o resultado da mistura do cloreto de sódio com ácido, né? E no Reino Unido isso é proibido, você tem que ter uma permissão. E no caso no Reino Unido eu uso isso pra limpar água, pra limpar lugar, pra desinfetar coisas. E aqui não, aqui a gente dá pro autista. Eu fico doido. É desesperador mesmo. Pois é, então. E vamos deixar na descrição várias notícias que mostram... aqui no Brasil, em 2019, né, tem uma notícia da Folha falando sobre isso, mas desde 2015 e 2016 já tem notícias em inglês sobre isso também divulgando. E, de novo, mostra uma junção entre o desespero das pessoas em buscar uma cura por uma condição que não necessariamente é uma cura, mas é uma condição que tem que ser entendida como algo integrante do sujeito, né? Uma característica integrante que pode ser aceita. Desinformação, uma perspectiva religiosa totalmente errada e pessoas aproveitadoras. Sim. Basicamente isso. O Jim Humble, ele diz mesmo, né, no documentário fala, que ele se considera um enviado de Deus. Deus esse que mora na constelação de Andrômeda. Verdade. A mole Andrômeda, ele sabe o endereço de Deus, então. Exato, o Deus dele, né? O Deus que enviou ele. E de novo, não é uma questão de ignorância. Assim, tudo bem, as pessoas que têm uma escolaridade muito baixa, por exemplo, elas podem estar mais suscetíveis a serem, por exemplo, condicionadas pelo pastor, pelo padre, enfim. Tudo bem, né? Porque acabam tendo menos armas para exercitar o senso crítico. E às vezes é uma condição de união social, né? De coletividade em cidades menores e tudo mais. Mas com certeza, por exemplo, quem tem exemplos, eu também tenho, de pessoas que fizeram faculdade, pós-graduação, têm bons empregos e ficam acreditando em homeopatia, que fica... Em horóscopo, que fica usando umas dieta detox também, falando que é mais saudável, em vez de mudar a desgraça da vida dela e pensar de um jeito um pouquinho mais lógico. E, de novo, você que toma o seu suco detox, você tem uma parte nesse processo também. Porque o raciocínio que começa, não me faz mal. Ou, por exemplo, eu compartilhei no WhatsApp de que comer, sei lá, broto de feijão é bom pra reduzir câncer, né? Mas não faz mal. Broto mal de feijão... não vai fazer, Exato. né? Esse discurso do mal não vai fazer. Mas é aí que começa. Qual a relação entre broto de feijão e câncer? Qual a relação entre o óleo de coco, por exemplo? E aí a gente entra no exemplo dos médicos, né, do Brasil, o maior exemplo de pseudociência aplicada é o Larry Ribeiro, sabe? Ele usa uma estratégia muito... Que é médico... Que é Sim, famoso. Que é médico famoso, o canal do YouTube dele tem milhões. Todas as características para virar uma desgraça. Do mesmo jeito que você tem ótimos canais de divulgação científica e tal, você tem bons canais também de pseudociência, né? Com milhões de seguidores, ambos. E aí você polariza a discussão que não é uma falsa dicotomia. Você tá matando gente. É muito grave. O Larry Ribeiro já teve seu CRM cassado. E ele usa uma estratégia que é muito parecida com as estratégias dos Estados Unidos, em que você fala coisas corretas e algumas coisas muito erradas. E você vai pareando. Então a pessoa... Você vai alternando entre verdades e falsidades. Isso. Por exemplo, ele defende muito boa alimentação. Que faz sentido. Claro, você tem que controlar a sua alimentação, uma boa dieta e tal. Até porque o inverso não existe, né? Então, mas ele vai metendo uns loucos no meio, entendeu? E nos Estados Unidos também. É que aqui no Brasil tem muitos grupos religiosos que usam MMS, que propagam entre as pessoas do grupo, né? Nos Estados Unidos, o CDC americano já barrou mesmo, no Canadá também. E aí o que eles fazem? Que é muito interessante a estratégia, né? Tem na descrição também um vídeo, que se você assistir o vídeo, ele é uma apresentação como se fosse num congresso científico.
Tem as pessoas, entra alguém. Não tem nada de religioso, nem nada. Pessoal, vou apresentar aqui um estudo de caso e tal. Parece que é uma apresentação científica. Pra alguém que não é da área científica, parece muito sério, né? E a pessoa apresenta, ó, esse é um estudo de caso, tal. Eu fiz a utilização da substância por tanto tempo, teve tais efeitos positivos e tal, e descreve como se fosse um estudo de caso científico. Para a opinião pública, para pessoas que nunca foram num congresso científico, ela acha que aquilo é um congresso científico. Ela sai convencida. Isso. Muitas técnicas pseudocientíficas usam essa estratégia. Muitas. E, de novo, aí eu faço a autocrítica como divulgador científico. Nós temos que fazer essa autocrítica. Como que a gente consegue fazer um jeito pra pessoa perceber que aquilo é picaretagem? Entendeu? Que só tem a forma e não o conteúdo. Isso é um desafio. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, que você tem uma perspectiva mais liberal, né, tanto de economia quanto social, o Jim Humble, por exemplo, ele não pode ser preso. Ele só pode ser preso se ele for diretamente conectado a uma morte. Certo. Mas ele não pode, ele tem a liberdade de ter a religião dele, de fazer as coisas dele, as pessoas querem tomar, elas tomam, né? Mas não tá certo. Na verdade, depende de alguém que seguiu, que ele pregou e teve algum tipo de prejuízo, né? Não precisa nem chegar à morte, ele pode simplesmente ter sido hospitalizado, enfim. Isso. Ele pode processar, né? Mas o governo não vai tomar essa atitude por si só. Exato, né? Não tem como, né? Mas uma estratégia que se pode fazer, por exemplo, é o próprio YouTube. O YouTube pode fazer uma estratégia. Não vou divulgar coisas pseudocientíficas. Ponto. É verdade. Não vou. Facebook também. Não vou divulgar coisas pseudocientíficas. Sim. Afeta a liberdade de expressão? Pode ser. É uma faca de dois legumes. Porque aí o que é pseudociência? Aí cai numa discussão difícil. É verdade. Então, esse Mas tipo... assim, entre a pseudociência e a picaretagem, existe aí Tem um espectro. Né? Tem um espectro aí e dá pra começar pelo que é certeza que é picaretagem. Pois é. Por isso que tá tendo essa onda de notícias sobre o MMS. Então, a importância desse episódio é como informação. Sim. De novo, se você é pai, mãe de uma criança autista, ou uma criança que tem, ou um adulto que tem qualquer tipo de condição, e você administra o MMS, não é pra você pensar que você tá errado. Eu tenho plena convicção de que você faz as coisas com boa intenção. O que a gente traz aqui no episódio são evidências. A gente mostra evidências de que isso não é uma substância segura, não é boa, não é pra você dar pra pessoa. E não vai curar nada. Não vai curar nada. Não tem nenhuma relação com nenhum diagnóstico, nenhum mecanismo, Até nada. porque autismo não tem cura, voltando a falar. Não é doença, é uma condição. Sim. Né? Então, não. Sabe? Então, reveja, mude. Existem possibilidades melhores, baseadas em evidências sólidas. E, de novo, se você tem uma criança com autismo grave, é uma situação difícil. Faça terapia. Você precisa de terapia para lidar com o sofrimento ou as dificuldades de ter uma criança, um adulto nessa condição. É uma questão existencial, que você não vai resolver magicamente. As pessoas colocam como se fosse algo mágico. E não é. Mais uma E aí vem uma substância que se autodenomina miraculosa. Isso. Né? E as pessoas acabam adotando sem pensar. Infelizmente. Então, o que a gente pode fazer como divulgador científico é, de fato, trazer isso à tona e trazer a consciência das pessoas que a vida não é difícil é viver. É difícil, assim, colocar na vida e encarar as dificuldades e contar com o apoio de redes sociais, de amigos e tal, pra divulgar. Não confie em substâncias mágicas. Substâncias que curam tudo, na verdade, não curam nada. Tá? Só exacerbam a desinformação das pessoas. Então é isso. Vamos evitar o MMS, a não ser que seja pra usar como... Pra limpar sua casa. Isso. E divulguem esse episódio pra mais pessoas. A gente raramente fala isso, mas divulguem. Porque ele é muito importante. Naruhodô, ilustríssimo ouvinte. Naruhodô. Você sabia que pode ajudar a manter o Naruhodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se/Naruhodô Podcast. E você já sabe, aqui no Naruhodô, quem faz a pauta é você. Você tem alguma pergunta pra gente ou quer comentar algum episódio? Escreva pra nós. podcast@naruhodô.com.br. Repetindo? podcast@naruhodô.com.br. E lembre-se, mande nome completo, idade, profissão e a cidade de onde você está falando. É isso aí. Naruhodô. Esse podcast é apresentado por b9.com.br.